Bom, eu vou compartilhar o que aconteceu comigo com umas noites atrás. Eu tinha me preparado para ir dormir e tava deitado já, todo embrulhado, preparado já para ir dormir. Porém, eu ainda não estava com sono, mas eu tinha que dormir porque no outro dia teria aula às 6 horas da manhã. E eu não tava nem com sono nem nada, e eu só fiz fechar o olho assim. Mas quando eu fechei, foi como se fosse uma piscada, entende? Só que eu fechei assim, foi algo assim de cerca de 3 segundos assim, ó. E só bastou fechar e eu, pum, sumi. E pra mim foi como se fosse um sonho. Mas aí eu vim atentar que não tinha sido um sonho. E minha mãe me instruindo disse que tinha sido uma experiência. E eu apareci num lugar como se fosse um castelo, assim, algo por dentro muito grande. Eu tava num corredor muito chique. E eu comecei a ficar com medo porque eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia onde eu tava. Eu olhava pra trás e não vinha ninguém comigo, nada, anjo, nada, nadinha. E aí veio um homem na minha direção com um paletó todo preto, calça social preto, paletó terno preto, sapato preto e um chapéu estilo boi, né? Preto também. E esse homem tava com um anel no dedo muito grande. E ele aparentava ser um homem assim bonito, um homem com aparência de ator famoso. E ele veio na minha direção e ele falou assim: olá, jovem. Eu disse: olá. Ele falou: eu tenho te visto. Eu não posso chegar perto de ti, mas ao teu derredor eu tô te olhando. E eu comecei a ficar com medo. Eu fui andando um pouco mais pra trás. Não tinha nada na minha mão, nada. Não tinha nada. Eu tava só em pé. Não tinha nada. E eu falei: quem é tu? Tu me conhece? Ele falou assim: eu te conheço. E você também me conhece. Eu falei: não te conheço. Senão eu não perguntava de ti quem tu era. Eu não sei quem tu é. E ele riu. E ele começou a andar ao meu redor. E ele segurava uma maleta. E ele falou algumas coisas pessoal que tinha acontecido aqui. E resumindo, ele parou de andar ao meu redor e ele chegou bem de frente comigo. E ele falou assim: eu sei que às vezes é difícil, né, jovem? Aí eu falei: difícil em que sentido? Ele falou assim: às vezes é difícil, né, tua caminhada com o Todo-Poderoso. Eu falei: sim, mas a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflição, mas tenha de bom ânimo, porque o meu Senhor venceu o mundo. E ele falou: correto. E aí ele olhou bem no meu olho e ele falou assim: olha pra mim. E eu olhei. Ele falou assim: se tu abandonar o Deus que tu serve e pegar na minha mão nesse momento, ele estendeu a mão pra mim. E ele falou assim: eu vou te dar tudo isso. Ele falou: veja. E apareceu um telão. E era como se eu estivesse me assistindo nesse telão. Ó. Era como se lá naquele telão era eu. Só que eu tava assistindo eu mesmo. Não sei se vai dar pra entender. E eu via naquele telão motos importadas, como BMW 1200, como a R1000 Kawasaki Ninja. E eu vi eu sentado em cima delas, olhando. Depois eu vi carros de luxo. Eu vi Mercedes. Eu vi Ram. Eu vi BMW. E eu olhava todas elas. Depois eu vi uma mansão muito grande, com piscina e tudo. E eu na frente dela, eu vi mulheres ao meu redor, mulheres mesmo, como atriz, mulheres bonitas. E eu vi muita fama,
E eu via pessoas vindo no meu pé, muita fome e muito dinheiro. E eu tinha tudo que eu queria ali. E eu me assistindo. E rapidamente aquele telão se fechou. E esse homem olhou pra mim. Ele falou: você viu como você se sairia tendo tudo isso? E ele falou assim, com a mão estendida pra mim. Ele falou: é só você tocar na minha mão que você vai ter tudo isso. Ele abriu a maleta cheia de dinheiro. E ele falou: e essa maleta também vai ser tua. Com todo esse dinheiro que tem aqui, tu vai ter todas essas mulheres, tu vai ter todos esses carros, tu vai ter todas essas motos, essa mansão vai ser tua. E tu vai ter muito mais. E é simples. É só você tocar na minha mão. E naquele momento eu atentei que era Satanás. E eu falei assim: eu posso não ter tudo isso que tu tá me oferecendo, mas o meu Senhor, ele pode me dar coisa muito melhor que isso, que é a salvação. E lá no céu há coisas que tu nunca poderia me dar. O que há lá na terra celestial, tu nunca poderia me oferecer, porque não tem como. Tu não tem poder para isso. E eu não adoro meu Deus pelo que ele me dá, mas eu adoro ele pelo que ele é, por tudo que ele fez na minha vida, por todas as mudanças. E se hoje eu tô aqui, é por permissão dele. E eu sei que tu só tá aqui na minha frente porque ele permitiu. E Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus agora. E naquele momento aquele homem se transformou em um dragão grande, com chifre, com cauda. E ele pegava pelo meu pescoço e ele me arrastava no chão. Saía me arrastando. Naquele momento desceu como duas luzes, dois anjos, muito rápido, na direção dele. E um deles botou uma espada no peito desse dragão. E eu levantou ele pra cima. E esse dragão pendurado na espada, ele gritou muito alto. E ele falou assim pra esse anjo: você de novo, tinha que ser você de novo, tu de novo. E esse anjo eu não conseguia ver porque ele tava brilhando muito. Ele virava esse dragão e tacava pra baixo. E o outro anjo, ele me levantava. E ele olhava pra mim e ele falava assim: jovem, você é muito precioso para o meu pai. E ele falava assim: busque mais ele, se entrega para ele, porque grandes coisas ele tem para cumprir na tua vida. E o que ele promete, ele faz. E ele falou, o anjo olhou para mim e falou: vai na paz. E naquele momento eu sumi, eu não sei o que aconteceu, demônio lá, não sei o que aconteceu com nada. Eu simplesmente abri meu olho aqui na cama e, agoniado, comecei a querer chorar, eu comecei a me desesperar, minha respiração ficou muito acelerada, meu coração ficou acelerado. E a minha mãe não estava em casa, ela estava viajando para viagem missionária. Eu não tinha para que eu pedir ajuda. E eu só comecei a me desesperar, me ajoelhei, comecei a orar. E praticamente não dormi nessa noite. Foi uma noite de desespero. E o que eu queria compartilhar e o que eu tenho para compartilhar é isso. Amém. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém, amados irmãos, que experiência forte, né? Essa experiência se sucedeu, né, quando eu e a apóstola, juntamente com o irmão Everton, estávamos em viagem missionária para a cidade de Alenquer, no estado do Pará, e o jovem Felipe ficou em casa e, como ele mesmo relatou, ele teve essa experiência
em sonhos, né? Em sonho não foi sonho na verdade, né? Ele fechou o olho e automaticamente ele já entrou num arrebatamento. Quem conhece a nossa história, quem sabe da obra que Deus fez aqui na Igreja Shalom, né, sabe da quantidade de arrebatamentos, da quantidade de experiências que Deus tem derramado aqui, dos dons, né, que Deus tem derramado aqui na Igreja Shalom. E esses irmãos, né, alguns irmãos como o jovem Felipe, irmão Everton, a jovem Lili, irmã Ana Cássia, Edilene, entre outros, né, eles receberam esse dom de arrebatamento, eles são arrebatados constantemente, e alguns deles, né, têm, né, a maioria deles são arrebatados, na verdade todos são arrebatados quando nós oramos neles, né, mas a maioria deles, alguns deles, né, ficaram com alguns dons também assim, em sonhos, em visões, em revelações, em interpretações de línguas, e né, de vez em quando isso acontece com eles, né? O jovem Felipe, de vez em quando ele tem uma experiência, um sonho, e aconteceu agora esse sonho, né? Você vê aí o que Satanás ele oferece, né? Na verdade, Satanás ele não tem nada para oferecer, né? Ele oferece as coisas do mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, né? Nem o que há no mundo. Então, irmãos, nada que a gente pode conquistar aqui nessa terra. Talvez aqui nessa terra você conquiste o melhor carro, a melhor casa, né? O melhor emprego. Nada disso é mais importante do que você conquistar a sua salvação. É claro, eu creio, né? Se você estudar, se você trabalhar, né? Perseverar no Senhor, né? For fiel ao Senhor, o Senhor com certeza Ele pode te dar essas coisas, né? Ele pode se você desejar, se você quiser, o Senhor Ele pode te dar essas coisas, né? Mas, irmãos, nunca se esqueça do Senhor, porque o diabo ele trabalha, né? Desde quando começamos a orar, a buscar, a clamar aqui pelas madrugadas, né? Os jovens, né, abandonaram muitos pecados, começamos a entrar na sã doutrina, né? O jovem Felipe aí que jogava futebol, jogava videogame, né? Fazia muitas coisas que desagradavam ao Senhor, e o próprio Senhor o ensinou também em arrebatamentos, né? O que ele devia fazer ou não fazer, né? Então, desde que começamos a orar, Satanás ele tem investido, né, contra os jovens, né, investido contra os jovens, né? E infelizmente alguns que tinham arrebatamentos se desviaram, saíram da presença do Senhor. Para você ver, né? Talvez você pode pensar assim: meu Deus, como é que pode uma pessoa ter uma experiência de ir no céu, no inferno e se desviar? Irmãos, eu me perguntava a mesma coisa quando eu via, né, o povo de Israel. Aconteceu o pior, eles viram foi no reino físico, né, o mar vermelho se abrir, o maná descer do céu, né, a água brotar da rocha, entre várias coisas, né, que Moisés fazia lá, e ainda assim se desviaram. Então, queridos, nós vivemos num tempo, numa época muito difícil, né, para o cristão, principalmente para o cristão jovem, né, a qual vem as propostas de Satanás, vem, né, os assédios do mundo, né, os desejos carnais. Irmãos, nós temos que andar muito mesmo no Espírito para, né, mantermos firme e forte, manter os jovens firme e forte no caminho do Senhor. Não é isso, apóstolo? Exatamente isso, né, apóstolo? Foi uma experiência que ele teve. Quando eu estava em Alenquer, ele ligou, né, muito apreensivo com essa experiência, porque, como ele relatou a minha mãe, eu não estava dormindo, foi um piscar de olho e de repente eu fui parar naquele lugar. E aí nós entendemos o que isso significava, né? Serviu de um despertar para a vida dele, um despertar de Deus. E podemos ver a graça do Senhor, o grande amor que o Senhor tem por nossas vidas, pela vida do Felipe, né? E que sirva também de alerta para os demais jovens, para nós mesmos, dia após dia estarmos atentos às ciladas, né? Ao assédio do inimigo, porque nós temos um adversário que ele não para, né? Está chegando, estamos na última hora da igreja na terra, e de todas as formas ele tenta atrapalhar o projeto de Deus na vida do servo do Senhor, né? Então são experiências que nos edificam, que nos deixam com um alerta também, né? E nós temos louvado ao Senhor pelo cuidado de Deus com a sua noiva, com a sua igreja. O Senhor tem nos preparado para a sua volta, tem nos preparado para os acontecimentos dos últimos dias, e nós só temos que louvar a Deus por Ele ter derramado essa graça, essa unção, esses dons imerecidos na vida da igreja aqui na Shalom Manaus, que tem se espalhado pelos 4 cantos da terra.
né? Então aí você vê que o próprio Senhor passou por uma experiência parecida, onde o próprio adversário, ele tentou o nosso Senhor e o Senhor usou a palavra. E eu vi nessa experiência o jovem Felipe também tendo esse momento dele. Eu creio que foi uma permissão do Senhor, porque trouxe um despertar para a vida dele como jovem de Deus, um jovem de doutrina. E isso tem nos deixado maravilhado, né, apóstolo? Porque nós vemos o cuidado, o zelo, o agir de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus para conosco. Amém. Amém, glória a Deus. Então, é isso, jovem, né? Persevera no Senhor, não desista da caminhada. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é muito difícil, né? O Senhor sabe também disso, os anjos do Senhor sabem disso, assim também como os demônios, o próprio Satanás sabe disso, como você viu na experiência. Mas, como a palavra de Deus fala, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então, vença o maligno, amém? Independente da sua idade, independente daquilo que você acha, né, que você é capaz ou não é, vença o maligno porque você é forte, creia nisso. Em nome de Jesus, amém, apóstolo? Nós vamos orar por você, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência, Pai querido, Pai amado, a qual o Senhor deu ao jovem Felipe, que o Senhor continue abençoando ele, Pai querido, Pai amado, e assim também cada jovem, cada homem, cada mulher que chegou até aqui no momento da oração, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha dar força, Pai, que o Senhor visite com o Teu Espírito Santo, que o Senhor visite com o Teu toque, Pai, que o Senhor visite com o Seu renovo, Pai, levanta uma geração santa, meu Pai, vivemos tempos difíceis, tempos de esfriamento, Pai, mas eu sei, Senhor, que aonde tiver um coração disposto a Te buscar, aonde tiver alguém ali, Senhor, querendo, Senhor, mudança, Pai, eu sei que o Senhor vai operar, eu sei que o Senhor vai agir, Pai, então abençoa, Pai, cada um, meu Pai, dos Teus filhos, Senhor, que aqui estão conosco, Senhor, e que a igreja venha crescer, que o povo de Deus venha avançar na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.